o que você fala sobre você para você mesmo. O que você fala sobre você para o mundo. Eu quero saber o que você pensa sobre você, o que você fala sobre você. Porque tudo que você fala sobre você mesmo é a trilha na qual, a partir dela, você cria a sua própria realidade. E a gente hoje vai falar sobre uma coisa que, para mim, fez uma mudança gigante na minha vida, quando eu mudei a forma como eu falava comigo mesmo, quando eu comecei a me tratar de forma diferente, quando eu comecei a mudar a forma como eu pensava e falava sobre mim. Foi um caminho interessante, porque eu tive que descobrir um monte de coisas que eu não gostei muito de descobrir quando eu descobri. Mas foi um caminho interessante e eu posso afirmar com todas as letras e todas as palavras, já que a gente vai falar de palavras aqui hoje, que foi a grande mudança que aconteceu na minha vida. E é segunda-feira, e é fevereiro, e a gente está começando mais um mês aqui com a nossa série de lives na segunda, às 8 da manhã. O povo tá chegando, bom dia Wesley, bom dia. E a gente vai falar hoje, aliás, o título da live, né, tá até aqui, o despertar da voz e do poder pessoal. A gente não tem muita noção do que a gente fala sobre a gente mesmo, né? Porque a gente não tá se ouvindo na maioria das vezes. Na maioria das vezes, as palavras que ficam, né, rodeando a nossa cabeça, as palavras que ficam ali circulando na nossa cabeça, são as palavras que a gente normalmente ouvia quando era criança, e as palavras que a gente continua ouvindo, porque o ambiente que nos cerca também nos influencia, né? A gente não tem como não trocar com o ambiente que nos cerca. Então, se eu vivo num ambiente onde eu ouço muita crítica, muita desmerecimento, aquela conversa mais pesada, eu vou acreditando naquilo, eu vou dando crédito para aquela ideia. E bom dia, Olivia chegou também, o pessoal tá chegando, né? Segunda-feira, fevereiro, né, gente? Vambora, o mês da alegria, né? Aqui no Brasil, pelo menos, é o mês da alegria. Estamos entrando no carnaval, pertinho do carnaval, pertinho do meu aniversário. Até olhei hoje, dia 2/2, tá pertinho do meu aniversário. Falta só 20 dias, muito bom. Vamos lá, vou voltar para onde eu tava. A palavra, né? A gente já ouviu muito, inúmeras vezes, né? A gente já ouviu e continua ouvindo e vai continuar ouvindo. Obrigada, Olivia. Obrigada, minha linda. A gente vai continuar ouvindo que a palavra tem poder. Mas será que é a palavra que tem poder? A palavra em si tem poder? Não é bem a palavra que tem poder, mas aquilo que ela causa em mim, aquilo que ela representa para mim. Então a gente fala que, né, palavra tem significado, significância, né? Ou seja, o que aquilo representa para mim? Como aquela palavra, como aquele diálogo, como aquele discurso, como isso me afeta, né? Como isso acaba fazendo com que eu tenha determinados comportamentos, determinadas crenças a meu respeito. Então a primeira coisa, inclusive, que eu trouxe aqui, né, pra gente conversar hoje, é justamente esse ponto, que eu abri aqui falando isso, né? O que eu falo de mim para mim, né? Qual é o discurso, o que eu tenho dentro de mim falando para mim mesma? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, já repeti isso algumas vezes, mas eu acho que cabe muito bem aqui, que assim, a maioria daquilo que eu penso sobre mim, quer dizer, a maioria dos pensamentos e crenças que eu tenho sobre mim foi e ainda continua sendo o que eu ouvi as pessoas falarem de mim para mim. Primeiro que já começaram me dando um nome. A minha principal identificação não fui eu que escolhi, né? E é muito interessante, porque depois tem vários estudos, né? O que esse nome representa? Pessoas com este nome são assim, 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 assim. Falei, poxa, mas nem fui eu que escolhi o nome, né? Me deram um nome. Então, a minha principal, a principal palavra que me identifica não foi escolhida por mim. Alguém olhou para minha cara e falou, você vai chamar assim, você vai se chamar assim. Então, eu passei a me chamar, as pessoas passaram a me chamar com aquele nome. E a gente sabe que só aí já começa muitas vezes já começa uma grande confusão, né? Porque tem muitas pessoas que têm problemas, inclusive com o próprio nome. Hoje é até mais fácil trocar o nome, né? Mas a identificação já começa aí.
já ali nos primeiros dias de vida, primeiros meses de vida, a gente já começa a ouvir. É muito interessante porque a gente ouve absolutamente sem qualquer filtro, né? A gente só incorpora, olha só, a gente incorpora, traz para o corpo todas as outras coisas, todas as outras afirmações, declarações, indicações que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida, principalmente lá no comecinho. Ah, ela é isso, olha, ela tem isso, olha, o narizinho é assim, olha, a bochechinha é assim, né? Se é uma criança, de repente, que, sei lá, por algum incômodo, de repente chorou um pouquinho mais, ai, ela é muito chorona. Gente, ouviu? Com 1 mês de vida, ela é muito chorona. Quando é bebezinho, 1 mês de vida, ainda não tem o discernimento, ainda não tem o cognitivo para perceber o que é isso. Mas aquilo fica lá. Ela é muito chorona. Qual é o signo? Eu sou do signo de peixes. A vida inteira eu ouvi, né? É sensível, é isso, é aquilo, aquilo outro. E a gente vai nas revistinhas, vai nos livros, vai começar a pesquisar as características a partir da data do meu aniversário, a partir da combinação ali de astros, né? A partir da astrologia, no seu signo solar, no seu, né? Eu não entendo muito disso, mas respeito pra caramba, porque eu já vi muita coisa boa, mas eu não entendo, né? Então, assim, a gente vai buscando identificações. E é interessante porque ao longo da vida, mesmo as pessoas falando pra gente um monte de coisas, a gente ainda, as maiores ferramentas de busca, inclusive, as maiores buscas do ser humano, são em torno da sua identificação. As pessoas consomem muito conteúdo sobre ferramentas de autoidentificação, ferramentas que falam características do seu signo, características do seu número, características do seu nome, características da sua letra, né? A grafologia, que é uma técnica também de percepção, né? Autopercepção muito grande. São as maiores pesquisas, as maiores buscas do ser humano são de ferramentas de autoconhecimento. Mas um monte de gente já não falou pra mim o que eu era quando era criança. Por que eu continuo buscando? Por que eu continuo querendo saber mais sobre mim? Porque muito do que disseram pra nós quando a gente era criança, o nosso íntimo, a nossa centelha, a nossa parte divina não reconhece, né? Porque são coisas que as outras pessoas muitas vezes estavam ali projetando sobre nós, né? Então, ainda mais quando é criança, né? A gente é um saco de receber tudo que os adultos falam ao nosso redor. Há um descuidado muito grande, né? Que se fala ao entorno das crianças, e hoje, inclusive, as crianças tendo acesso ao mundo, né? Internet e tudo, então, assim, aquela carga de informação é muito grande. E a gente foi absorvendo, e não é só quando a gente é criança, não. A gente vem absorvendo depois nos ambientes nos quais a gente circula. Então, como é o ambiente da minha casa? Qual é o tom das conversas na minha casa? Qual é o tom das conversas no meu ambiente de trabalho? E o tom das conversas que eu encontro nos meus ambientes, sinto te dizer, é o mesmo tom que você tem dentro de você. Não adianta falar, lá não é legal, lá no serviço é assim, lá é assim, lá na casa da minha família é assim. Não adianta você colocar como se aquilo fosse responsabilidade do ambiente ou das pessoas que estão naquele ambiente. Nada que esteja refletido no seu ambiente não está dentro de você antes. A gente não tem como ver fora o que está dentro. Na verdade, a gente só consegue ver fora aquilo que está dentro. Então, falar, até eu deixei aqui algumas coisas até para eu seguir um caminho aqui que eu gosto de seguir com vocês. Falar em seu próprio favor, ou seja, o que eu estou ouvindo do mundo, que é o que eu estou falando para mim mesma, aqui dentro da minha cabeça. O que eu estou ouvindo do mundo sobre mim? O que eu estou ouvindo nos ambientes? O que eu estou ouvindo? O que eu estou percebendo? Às vezes a gente tem um comportamento assim. Eu, às vezes, já me vi nesse lugar e depois isso entra em choque com... Pera, mas se tudo fora é reflexo dentro, então por que eu tô agindo assim, né? Aquela sensação assim... Tô lá no escritório, eu tô lá na reunião de família ou com os amigos, sei lá.
Aí a gente tem aquela sensação, nossa, não tenho nada a ver com esse povo, né? Nossa, eu não tenho nada a ver com essa gente. Tipo assim, como se eu estivesse dentro de uma bolha e que eu tivesse caído ali naquela família por acaso. Como se eu estivesse dentro de uma bolha e tivesse caído ali naquele escritório por acaso. Né? Tipo assim, me sinto um peixe fora d'água, não tenho nada a ver com esse povo. Né? Porque eu penso diferente, esse povo que pensa muito negativo, eu sou mais da vibe positiva, esse povo aqui reclama muito, eu não sou de reclamar, essa galera aqui gosta desse tipo de música e eu não gosto. Ok, a gente tem as nossas diferenças padrão, beleza. Mas muitas vezes a gente não percebe que o ambiente pode estar mostrando pra gente as sutilezas, aquele discurso interno que a gente tem com a gente mesmo e que a gente não reconhece, que a gente não percebe. A primeira chave para a mudança é o autoconhecimento. Apesar de ser uma das, como eu falei agora há pouco, uma das maiores chaves de busca, né, que a gente encontra, né, quais os assuntos que são mais buscados aí, né, o autoconhecimento é um deles, nesse sentido da gente querer ver características, né, características de signo, de números, da conjunção astrológica né, até já vi até assim, formato de corpo, leitura, né, dos olhos, enfim, né, tem centenas de ferramentas, né, de autoconhecimento. Aquilo que é mais importante, aquele lugar onde a gente teria todas as respostas ali estampadinhas na nossa cara, aliás, sendo percebidas pelos nossos 5 sentidos, que é o nosso ambiente, a gente descarta, a gente nega, e é normal, né? A gente nega aquilo que está bem estampadinho na nossa cara. E é muito interessante porque a gente enxerga na vida do outro, então esse é o ciclo, né? Eu enxergo na vida do outro porque eu não consigo olhar para dentro de mim. Então eu olho a vida do outro lá, né? Eu vou usar a minha irmã fictícia, né? Vou trazer ela para cá. Eu olho lá a vida da minha irmã e falo, olha, meu Deus, também do jeito que ela pensa, só podia, né, ter esse tipo de vida. Mas eu não olho para dentro, né, da minha casa, eu não olho para dentro do meu ambiente e falo, como é que tá esse ambiente? Esse ambiente tá bom? É um ambiente saudável? É um ambiente gostoso de estar dentro? Né? O entorno é agradável? O entorno, não tô dizendo luxo, nada disso, tá? Eu tô falando ambiente agradável. Né? O ambiente é agradável, as conversas são agradáveis, as interações são agradáveis. Agradáveis em que sentido? Não é agradável no sentido de todo mundo ficar me agradando, todo mundo ficar se abraçando, se dando beijo. Não, há uma conversa onde eu falo e o outro ouve, e o outro fala e eu ouço. Vocês ouvem as pessoas que estão ao redor de vocês? Vocês param para ouvir o que elas estão falando? Vocês sabem o que essas pessoas realmente pensam? Você sabe o que você realmente pensa? A gente precisa às vezes dar umas paradinhas para dar essa olhadinha, assim, sabe? Respira 2 vezes, 3 vezes, né? Para parar um pouquinho, né? O fluxo rápido de pensamentos. Para a gente poder dar aquela analisada, e uma coisa que muitas vezes a gente foge, escapa, a gente não quer ver, né? Nos relacionamentos mais próximos, né? A intimidade, ela é muito bom, né? Maravilhoso a gente ter intimidade com algumas pessoas, nos relacionamentos, né? Ou parentais, íntimos ou de amigos, né? Fraternos. Mas é bacana a gente perceber, principalmente nesses relacionamentos mais íntimos, a intimidade ela dá uma certa liberdade para a comunicação. Então, por exemplo, se você está ali no seu relacionamento ou não importa, seja alguém da sua família, seu filho, sua mãe, seu irmão, marido, né, enfim. E essa pessoa muitas vezes ela pode ali de repente ter uma conversa ali mais, uma fala mais dura com você. Foi um pouco deselegante com você, vamos ser mais sinceros. Assim, a pessoa falou meio grosseiro com você. Como é que a gente reage numa hora dessa? Muitas vezes eu vejo pessoas com justificativas, tipo assim, não, ela tá meio nervosa, não, ele tá meio nervoso com o que tá acontecendo no trabalho. E a gente permite muitas vezes esse tipo de comunicação. A gente justifica o comportamento do outro. Por que eu justifico o comportamento do outro? Por que eu, né, tem gente que usa, passou pano, por que eu passei pano? Por que eu justifiquei? Por que eu aceitei a forma como o outro trouxe aquela fala um pouco dura, às vezes, né, grosseira, né, às vezes a pessoa, né, tratou você, deu o tapa na cara verbal, né,
e você recolhe aquilo, ou muitas vezes você reage, né, também, e acaba virando uma discussão, né? Não fala assim comigo, aí pronto, né? Já atacou para se defender, né? Foi atacado, aí ataca para se defender, e aí aquilo gera uma grande discussão. O que está por baixo disso? Né? Onde é a origem disso? Primeiro, assim, não adianta quando alguém vier com um discurso assim, vier com uma fala mais grosseira para cima de você, você tentar rebater, tentar se justificar, tentar falar, né? Eu falo, a fala daquela pessoa que tem dependência emocional. Não fala assim comigo, né? Ou seja, se colocar na vítima, porque esse discurso, essa interação, para ela ter acontecido aí fora, aqui do ladinho de fora, bem pertinho de você, mas já está do lado de fora, ela primeiro teve que acontecer dentro. Não aconteceria, ou, não é? Talvez nem só não aconteceria, mas sim, quase que não aconteceria se dentro não houvesse um discurso semelhante, um discurso que foi aprendido como talvez o certo, como talvez aquilo que você se identifica com, mas se esse discurso, se essa forma de expressão, talvez até agressiva, cheia de críticas e julgamentos, não estivesse já dentro de você, né, que você também não tivesse isso ali rodando dentro da sua própria cabeça, isso não aconteceria do lado de fora. E caso aconteça, e eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria, vai acontecendo cada vez menos, até quase zerar. E quando acontece, você tem postura para chegar e falar para a pessoa: não é dessa forma que eu gosto que você fale comigo. Né? Ou seja, se você tem postura interna, né, de alto valor, que você reconhece o seu próprio valor, quando algo fora destoa daquilo, você tem voz. Você tem voz para poder falar: não é assim que eu gosto que fale comigo. Vamos mudar esse discurso? E não vira discussão, não vira briga, não vira a defesa né, e ataque, não vira nada disso. Vira postura, vira aquele lugar onde você expressa para a pessoa aquilo que você tem dentro de você, né? Então, a ideia hoje né, que eu trouxe três tópicos para a gente conversar. E o primeiro deles é isso: falar em seu próprio favor. O que eu tinha colocado aqui, né? Como usar essa energia, né, do poder da palavra para que você construa um discurso de valor sobre você. Porque não adianta chegar, por exemplo, quando alguém de repente distrata você, fala de forma grosseira com você, né, não ter essa voz interna que fala: não é assim que eu gosto que fale comigo, não é assim que eu aprecio, né, o discurso. Mas para isso você tem que construir dentro de você. Então, qual é o discurso que você tem sobre você? O que você pode começar a perceber sobre o que você pensa sobre você mesmo, o que você pensa sobre as suas capacidades? Como eu trabalho muito com pessoas, né, diariamente, eu tô aqui, né, de frente para a câmera conversando com pessoas, e na fala livre, né, conforme as pessoas vão falando livremente, a gente vai fazendo as associações, eu ouço muito: não, sabe, eu sou muito isso, eu sou meio insegura, eu não sei o que lá, eu isso, aquilo, eu isso, aquilo. Né? As pessoas não percebem, eu me incluo aí também, certamente, eu procuro ficar muito atenta, mas óbvio que eu tô no meio do mesmo barco que todo mundo, mas a gente não consegue perceber, e não é o poder da palavra, é o poder que aquela palavra, que aquele discurso tem sobre mim. Porque eu posso xingar vocês aqui, ó, deixa eu ver quem tá aqui, Rafael, Rafa tá aí. Posso pegar aqui e falar: o Rafael entende. Se eu falar um idioma estrangeiro aqui, o Rafael vai entender. Mas vamos supor que o Rafael não entenda japonês. Você entende japonês, Rafa? Acho que não. Eu vou xingar o Rafael aqui em japonês. Ele vai olhar pra minha cara e falar assim: ok, Adri. Não vai entender. Quer dizer, não tem poder nenhum. A palavra em si, ela não tem poder. Agora, o que ela significa para mim, aquilo sim tem muito poder. E eu posso começar a perceber o poder que este discurso tem sobre mim. Há várias maneiras de fazer isso, né? Mas a que a gente menos gosta de fazer, mas é a que dá mais resultado, é a gente começar a fazer foi até o que eu coloquei aqui, né, para dar exemplo para vocês,
fazer um pequeno, né, ali, pegar o caderninho da consciência, né, já tá com o caderninho da consciência, já tá em fevereiro, gente, já é para estar com o caderninho da consciência desde janeiro, vai passar o ano inteiro com o caderninho, né, colocar ali no caderninho da consciência uma breve descrição de como são, né, os seus principais relacionamentos, né? Então, assim, tá, eu convivo intimamente com um grupo de pessoas, né? Ó, eu posso conhecer milhões de pessoas, mas eu tenho aquele grupo mais íntimo, aquelas pessoas com quem eu, pelo menos, né, uma semana ali eu tô convivendo com essas pessoas, né? Então, os membros da família mais próximos, as pessoas que moram com você, seus relacionamentos íntimos, as pessoas no trabalho que você tem uma interação mais próxima, né? Então faz uma listinha ali, primeiro escreve, meu filho, meu namorado, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha outra cunhada, minha amiga, outro amigo, um amigo, escreve ali, né? Coloca ali as pessoas, né, que vocês tem ali, mas só o nome. Aí depois pega um por dia e aí começa a escrever. Como é o meu relacionamento com essa pessoa? Né? Numa nota de 1 a 5, sendo que 1 é péssimo e 5 é ótimo. Né? Dá uma nota ali. Como é o meu relacionamento com essa pessoa? Que número tem aqui? 3. É médio, é legal. Né? Ela é isso, assim, ela é meio assim. Tá, como é que ela fala com você? Como é que ela se expressa com você? Como é que ela solicita as coisas para você? Se é uma pessoa que convive com você, por exemplo, né? Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, filha, enfim. Como é que essa pessoa solicita as coisas para você? Por exemplo, né, meu filho, Rodrigo, ele fala comigo, né, ele pede as coisas para mim. Como é que ele me aborda? Né? A gente trabalha em home office, ele trabalha comigo, né, todo mundo sabe. Eu tenho a minha sala, ele fica lá na sala dele, no ambiente dele, e às vezes eu tô com a porta fechada, eu tô com a porta aberta, qual é o código, né? Tô com a porta fechada, tô atendendo, não me interrompe, tô com a porta aberta, e ele chega lá e como é que é? Como é que ele faz, né? Como é que ele fala comigo? Como é que ele me chama? Como é que ele pede as coisas para mim? Qual é o tom de voz? Qual é o comando ali? É educado? É agradável? É assim, aquela coisa... Tem por favor, tem um obrigado na jogada, tem bastante por favor e obrigado nos seus discursos, né? A pessoa agradece quando você faz alguma coisa por ela, né? Se você, faz isso aqui para mim, por favor. Mãe, você pode fazer isso aqui, por favor, né? Obrigado, valeu. Não é um muito obrigado. Valeu, né? Ou aquele joinha, né? Como que é? Começa a fazer um panorama geral aí. Gente, vocês vão descobrir coisas tão boas, não muito agradáveis às vezes, mas vocês vão descobrir coisas tão boas, tão boas, tão boas, porque as pessoas ao seu redor refletem fielmente o discurso que você tem com você mesmo, dentro da sua cabecinha. Então, se as pessoas tratam você com educação, se as pessoas tratam você com gentileza, eu não tô falando de mimimi e frescura não, tá, gente? É no dia a dia, às vezes você vai, faz isso aqui, por favor, né? Bem discurso informal, ok? Nada de formalidade aqui, mas é o discurso informal. Como é o discurso informal? Sabe por quê? Quando o discurso é formal, a gente tem, né, uma camadinha aqui, né, tem o consciente, fazendo tudo ali, né, tudo ligadinho. Tem uma camadinha um pouquinho mais para baixo que é uma modulação, né, é uma certa modulação ali, então é um filtro. Então às vezes sobe, né, a gente dá vontade de falar, e aí a gente fala, não vou falar isso, né, não vou falar. E aí a gente muda o discurso e fala outra coisa, né. Quanto mais formais as relações, quanto mais formal, né, quanto mais assim, você tem um afastamento com aquelas pessoas que você vai falar, mais esse filtro funciona, né, mais você tem tempo de ligar aquele filtro. Então você vai lá na sala do chefe, vamos brincar com uma cena aqui, vai lá na sala do chefe, né, bate lá, o chefe tá... você vai pensar antes de falar, né? Se você não tá ali nervoso, emocionado, agora, entrou emoção, tá nervoso, perdão, tá nervoso, tá alegre demais, né? Vai deixar fluir. Aí vem aquela, falei sem querer, falei o que eu não devia, né? Não tem isso? Todo mundo já passou por isso. Falei sem querer, né? Porque às vezes você tá, né, um turbilhão ali de coisas passando pela tua cabeça e aquilo encontra caminho e passa. Então, e nas relações com mais proximidade,
nas relações mais íntimas, né, mais próximas, pessoas com as quais a gente mais convive, este filtro, ele vai ficando cada vez mais fino. Então a gente acaba, sabe quando a gente fala assim, é minha amiga, eu tenho liberdade para falar, meu irmão, eu tenho liberdade, é meu marido, eu tenho liberdade para falar. Por que liberdade? Que liberdade é essa? Né, que eu me dou ou que o outro se dá para falar comigo. Que liberdade é essa? A liberdade da intimidade, a liberdade de deixar este filtro um pouco mais, né, ali mais fininho, né? E aquilo vem, a gente acaba falando aquilo que a gente realmente pensa. E o outro também. Só que, de novo, vamos voltar para aquele mesmo ponto. Tudo o que está no ambiente é reflexo do que está no ambiente externo, é reflexo do meu ambiente interno. Então, uma boa maneira da gente compreender o que é que eu tenho internamente de discurso é perceber como que é a qualidade, ou qual é a qualidade dos meus relacionamentos mais próximos. O discurso, como essas pessoas falam comigo. E a gente acaba descobrindo coisas bem interessantes, porque quando faz essa listinha, né, de como que é esse relacionamento, como é que é o discurso aqui, né? A gente começa a identificar, inclusive anota a frase, essa pessoa sempre fala isso pra mim, né? Será que essa pessoa sempre fala isso pra você? Ou você já fala isso pra você e essa pessoa só tá refletindo o que você pensa? Né? É bem interessante esse papo, gente, é bem interessante. E aí, claro, né, a ideia qual é? Eu posso começar a alterar o que eu falo sobre mim. Eu consigo alterar o que eu falo sobre as outras pessoas quando eu começo a alterar o que eu falo sobre mim. Tem uma pergunta que eu gosto muito, que sempre que eu vejo as pessoas em situação de conflito, né, em algum relacionamento, quando elas estão com um alto grau de julgamento, né, sobre a outra pessoa, quem já bateu papo comigo aqui, já ouviu isso, né, eu sempre recomendo essa pergunta, que é assim: o que eu posso, e já falei aqui também várias vezes, mas cabe direitinho aqui, o que eu posso perceber e receber dessa pessoa, além dos julgamentos que eu tenho sobre ela, porque eu tenho um monte de julgamentos sobre ela, então, o que eu posso perceber além aqui, o que eu posso perceber além aqui? O que essa pergunta faz comigo, quando a gente usa com sinceridade? A gente começa a perceber outras coisas naquela pessoa que antes a gente nem se permitia receber, né? Porque a gente ficava trancado ali naquele julgamento. Então essa pergunta vale também para mim. O que eu posso perceber e receber, sim, claro, por que não, mas o que eu posso perceber sobre mim que eu estou encontrando nos discursos ao meu redor e ainda não percebi, né? E gostaria de perceber, né? O que eu posso perceber sobre mim que eu estou encontrando nos discursos ao meu redor, que eu posso perceber e receber, né, sobre mim. Porque a partir desse ponto, quando a gente conhece o chão que a gente está pisando, fica mais fácil a gente escolher o sapato que a gente quer calçar. Se eu estou pisando numa areia muito quente lá na praia de Ipanema, Copacabana, em pleno verão, meio-dia, certamente eu vou querer calçar um chinelo, né, de uma sola bem grossa para não queimar meu pé. Se eu estou andando na beiradinha da água, no finalzinho da tarde, 6 horas da tarde, lá, deixa eu ver, em Jurerê, em Florianópolis, né, o pôr do sol lá, né, maravilhoso. O que eu vou querer? Eu vou querer andar descalço, porque eu quero sentir aquela delícia que é pisar naquela água quentinha ali. Não, Floripa não é tão quentinha, Fortaleza é quentinho, né? Mas eu quero sentir a delícia de pisar naquela beiradinha de água ali na praia, né? Se eu tô andando por um caminho agradável, né, eu posso ficar descalça, né? Se eu tô andando por um caminho espinhoso, pedregoso, quente, que vai queimar a sola do meu pé, eu tenho que calçar um calçado, um sapatinho mais confortável, né? Para me proteger. Mas o discurso aqui não é uma questão assim, eu tenho que me proteger do mundo. Não, muito pelo contrário. É para eu sentir, né, o que eu posso tirar daquele ambiente. Mas eu tô comigo, eu tô dentro do meu ambiente de valor que é sustentado por mim e não pelos outros, né? Então, se eu tô andando numa areia quente, eu calço meu sapatinho. Se eu tô andando na beiradinha da água ali bem fresquinho, eu tiro o meu chinelinho e vou, né, usufruir daquela beiradinha de água deliciosa. Minha caminhada no fim da tarde lá na praia.
E quando a gente começa a identificar, né, os discursos ao nosso redor, a gente começa a identificar o discurso interno, como a gente fala com a gente mesmo. A gente percebe que a gente tem esse disco rodando dentro da nossa cabeça. Mas eu só posso escolher algo diferente quando eu reconheço aonde eu estou pisando. Se eu não estou percebendo que eu estou pisando numa areia quente, eu vou ficar ali até aquilo criar bolhas na sola do meu pé, até aquilo começar a interferir na minha integridade, no meu físico, no meu emocional, na minha vida como um todo. Então a gente precisa reconhecer o ambiente que a gente está. Primeiro, o ambiente externo, para que a gente possa olhar para dentro. É fácil olhar para dentro, gente? Não, não é. Já vou dizer aqui que não é. Mas é o melhor caminho, é o melhor caminho que a gente pode fazer, né? Porque a partir daí eu vou me reconstruindo internamente e quando eu encontro um ambiente que tá queimando a sola do meu pé, eu coloco um chinelinho, falo, ok, aqui eu vou andar de chinelinho, né? Ok, aqui dá para andar descalço, aqui eu vou ter que andar com uma bota, aqui eu vou ter que andar de galocha, aqui eu tenho que andar de galocha que vem até aqui, né? Até o meio da perna, certo? Então assim, a partir desse ponto, a partir do reconhecimento, você pode mudar o seu discurso. A partir deste ponto, você pode começar a afirmar coisas diferentes a seu próprio respeito. Não adianta eu pegar um monte de afirmações. Gente, eu amo afirmações, meu trabalho todo é pautado em afirmações e declarações. Mas não adianta eu simplesmente catar a afirmação num livrinho, na revistinha, o que saiu lá no áudio, lá no vídeo, enfim, e pegar e sair repetindo aquelas afirmações, se elas não têm reconhecimento interno. Eu preciso entender, primeiro, aonde eu estou, para que a partir daí eu crie as minhas próprias afirmações. O mais importante é isso, a afirmação ela tem que partir de uma identificação. Então se eu percebi, por exemplo, que o meu namorado me trata com grosseria, de repente ele fala umas coisas meio esquisitas pra mim, eu falo, epa, pera. Que discurso é esse? O que realmente ele está, como ele está falando comigo? O que ele realmente está falando comigo? O que tem para mim aqui? O que eu posso perceber aqui? Escreve. A melhor maneira de vocês perceberem as coisas sobre vocês mesmos é escrevendo. Estou falando caderninho da consciência na mão. Anota. Puxa, ele me trata mal. Quando? Por quê? O que aconteceu? O que foi o gatilho? O que provocou esse comportamento dele? Anota. Dali vocês vão tirar informações valiosíssimas para vocês. E vocês vão perceber que na grande maioria das vezes é o que vocês já estão fazendo com vocês mesmos. E aí, a partir dali, eu falo, dá para criar a ponte. Pera, o que eu gostaria? Como eu gostaria de ser tratada? Como eu gostaria que as pessoas falassem comigo? Eu gostaria que ele me tratasse com mais respeito. Então, lição de casa a gente faz aonde, gente? Lição de casa a gente faz aonde? Em casa, né? Não adianta eu querer que o outro me trate bem, que o outro fale comigo com educação, que o outro fale comigo com gentileza e com respeito, se eu não tiver dentro de mim um discurso, eu falando sobre eu mesma, na mesma potência. Eu não posso querer que o ambiente mude se eu não mudar internamente. Então, se eu quero respeito, será que o outro me respeita? O que eu primeiro, né? O que eu chamo de respeito, enfim, vai circulando em volta disso. Mas eu quero que o outro me trate com gentileza. Beleza. Eu me trato com gentileza? Sim, eu compro o shampoozinho lá do Boticário, não tem publi aqui não. Eu como frutinha no café da manhã, tá bom, que mais? Como é que você se sente? Você se sente uma pessoa feliz, tem a autoestima mais elevada? Você costuma dizer para você, eu consigo, é fácil, não, isso aqui é tranquilo, não, isso aqui é tranquilo, isso é fácil de fazer. Ou você tem um discurso oposto, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo dá trabalho, tudo é caro, tudo é muito longe, o outro é isso, o outro é aquilo, o político, é o governo. Qual é o discurso, tá? Qual é o discurso? Tem uma coisa aqui que a Ju colocou e eu queria falar. A Ju colocou assim,
Gostei. O que posso perceber sobre mim? O que eu posso perceber sobre mim ao me relacionar com essa pessoa. A pessoa pode fazer 100 gentilezas, mas não perceber, pois meu filtro já tem outra coisa. Exatamente, exatamente, tá? A gente vai... A qualidade dos relacionamentos muda tanto que vocês não têm noção. Até aquelas pessoas que vocês achavam que nunca mais vocês iam se relacionar, daqui a pouco você percebe que o relacionamento ficou muito agradável. Não é, eu tenho falado isso internamente aqui, né, com quem eu trabalho, falo isso muito lá no Clube do Bem-Estar, eu falo direto isso lá, a galera do clube já está cansada de ouvir eu falar. Quem é o adulto da consciência aqui, né? Eu tô lidando com outras pessoas e a outra pessoa apenas está refletindo o que eu tenho sobre mim, os conceitos internos que eu tenho sobre mim. Então eu tenho primeiro reconhecer isso e reconhecer dentro daquela frase também que eu amo de Abraham, né? Abraham, canalizados por Esther Hicks, que eles falam: satisfeita por onde estou e ávida por mais. Então, assim, eu estou satisfeita por onde estou. Eu faço as pazes... Perdão, é outra frase. Faça as pazes com o lugar onde você está. E aí, depois, você fica satisfeito ali e você vai querer mais. Satisfação não no sentido de que aquilo é agradável. Muitas vezes a satisfação vem de você perceber alguma coisa que você tinha dentro de você e você não percebia. É uma satisfação, às vezes ela dói, né? Porque a gente fala, puxa vida, eu fico falando isso sobre mim o tempo todo. Puxa vida, eu fico falando pra mim que eu sou, que não dá certo, que não funciona, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso repetido. Primeiro que é uma coisa que você aprendeu lá atrás sobre você, que nem é verdade. Né? E depois você foi mantendo isso em existência. E conforme você mantém em existência, aquilo vai se sustentando na sua vida e vai refletindo em ambiente e você nem percebe que é você mesmo que está fazendo aquilo com você. Reverter esse processo, às vezes, dá um pouquinho de trabalho, sim. A gente tem que parar, analisar, refletir. E daí, a partir dali, eu vou escolher diferente. E essa escolha diferente... Lá na primeira live, quando nós falamos fechar as portas, né, fazer as pazes com o passado, com situações do passado, eu lembro que eu ainda trouxe o conceito de amor incondicional, né? Ou seja, eu escolho lidar com as situações, com as pessoas, com o passado, a partir do amor incondicional. A partir deste lugar onde eu deixo de lado os julgamentos e vou buscar a essência disso tudo e eu vou escolher diferente. Eu vou escolher o que eu penso diferente sobre essa pessoa ou sobre essa situação. Mas, é como eu falei agora há pouco, lição de casa começa em casa. Se eu não fizer o trabalho interno primeiro, o trabalho externo não vai se sustentar. Então, eu lembro que alguns anos atrás, numa sessão com uma pessoa que estava ali foi uma catarse, foi uma coisa muito bonita, assim, né, que aconteceu na época com ele, era um rapaz. E aí, né, veio assim, eu falei, cara, por amor a mim, você tem que fazer isso, né, fala por amor a mim, né, e aquilo acabou ficando por amor a mim, quem é do Clube do Bem-Estar vai lembrar, né, porque eu usei muito isso na época, eu sou o grande amor da minha vida, né, então quando a gente chega nesse ponto, né, e esse rapaz afirmou isso com toda a voz, né, foi muito, muito legal, inclusive, esse dia, eu falei, é isso, eu preciso chegar nesse ponto, eu sou o grande amor da minha vida. Então, se eu não me sentir, se eu não me colocar no lugar de me sentir e ser o grande amor da minha vida, ou seja, por amor a mim, né, eu escolho diferente. Se eu não criar essa base antes, eu não consigo falar para outra pessoa, não foi muito legal a forma como você falou comigo agora, né? E não vai gerar discussão, não vai gerar, né, desconforto, talvez gere na outra pessoa, porque ela recebeu um feedback ali que ela não esperava. Eu não vou justificar mais o comportamento do outro, ou seja, eu vou criar em mim a sensação de valor, de empoderamento. E esse empoderamento não tem nada a ver com feminismo. Não. É o reconhecimento do poder interno de criar a própria realidade, de criar o próprio ambiente que vive. Então, se o meu ambiente externo reflete o meu ambiente interno, eu primeiro vou analisar o ambiente externo para poder perceber o interno e a partir dali eu vou mudar o ambiente interno primeiro.
eu não vou ter força para falar para o outro, olha, não gostei muito da forma como você falou comigo, tá? Não foi muito legal, né? Eu não vou ter uma postura, como eu falei agora há pouco, uma postura que sustenta uma fala que, dependendo da reação do outro, ela vai permanecer. O outro pode falar, larga a mão de você, eu falo, ok, mas só queria que você soubesse que não foi legal, tá bom? E sai de cena, acabou. Não tem discussão, não tem necessidade de discussão, não tem nada, porque aquilo foi só para mostrar para a pessoa que aqui dentro tá diferente, aqui dentro mudou. Se antes, né, eu ainda me deixava levar pelo discurso do outro, agora não mais, eu tô começando a ficar atenta. E ainda o ambiente vem, porque ainda tem uns ecos, e eu coloco, olha, não é muito legal, tá? Porque aqui dentro já tá diferente. Se eu não tiver essa postura interna, eu não consigo também me colocar no ambiente quando aquilo chega de fora. Porque pode ser, às vezes, uns ecos, né? E na verdade, eu nem tô falando com o outro, eu tô falando comigo mesma. Se eu chego pro outro e falo, olha, não foi legal a forma como você falou comigo, isso vai despertar em mim também, pera, tem alguns ecos aqui ainda que eu quero olhar para isso. E até o fato de poder ter essa postura, né, segurança, de expressar aquilo para o outro, eu estou expressando isso para mim também. Eu também estou colocando um limite, não no relacionamento em si, mas no que eu tenho ali internamente, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo sobre mim. Então, galera, faz o exercício de pega aí as principais pessoas com as quais você se relaciona, e descreve ali em poucas palavras qual a qualidade desses relacionamentos, qual a qualidade do discurso, como é que vocês se comunicam com essas pessoas, como essas pessoas se comunicam com vocês, as mais íntimas, as mais próximas. E aí, a partir daí, vocês têm um vasto material para autoanálise, para perceberem o que vocês têm dentro de vocês, de discurso interno, que vocês já estão fazendo isso com vocês mesmos. A partir desse reconhecimento, zero julgamento, tá, gente? Por isso que eu até coloquei aqui, amor como ferramenta. Como eu falei na primeira live, se você vai fazer para o outro, faça por você primeiro. Lição de casa a gente faz em casa, né? Primeiro comigo, pera, eu penso isso, eu penso que eu não dou conta, eu penso que isso sobre mim, eu penso, então eu tenho que escolher um pensamento novo, e o novo pensamento precisa ser pensado, ou seja, eu crio algumas novas afirmações, eu crio ali, né, algumas declarações, escrevo, anoto e repito aquilo para mim mesma, e aquilo tem verdade, não é algo, ok, tudo bem, eu inclusive faço mantras para vocês, trabalho muito com afirmações gerais, generalizadas, é legal, mas elas são superficiais. Quando vocês fazem esse trabalho de reconhecer o que tem dentro de vocês e a partir dali vocês criarem a própria afirmação, aí aquilo tem um poder muito maior do que, às vezes, a gente pegar ali afirmações genéricas, beleza? E com isso, né, quando a gente estabelece, quando a gente fundamenta, né, o novo discurso interno, e leva um tempo, tá bom? Não é algo assim que hoje eu vou começar a falar diferente aqui, daqui meia hora eu já vou lá no trabalho, na hora do almoço, não é assim não, gente, vai levar aí algum tempinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para que vocês comecem, talvez nem tanto, para que vocês comecem a perceber a diferença, tá? Mas, assim, não tenham pressa de já ver um resultado, né, logo ali na esquina. O resultado, na verdade, ele tá mais dentro de você do que fora. O resultado tá na sensação de... Não é bem um alívio, mas aquela sensação de um pouco mais de segurança, aquela sensação de um pouco mais de certeza dentro de você. Aquilo já vem vindo, vai criando, vocês vão sentindo. E conforme você vai mudando internamente, a gente tem várias camadas internas, né? Aliás, isso é uma coisa, gente, que eu vou falar bastante lá agora que a gente começa na próxima sexta a nossa série de seminários, na Trilha da Consciência. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês vai ser aprofundado e muito, né, nos seminários, né? Agora, dia 6, agora na próxima sexta, a gente já começa o primeiro seminário da Trilha da Consciência. E esse é o trabalho, né? A gente vai trabalhando
internamente, dia após dia, semana após semana, percebendo aqui, percebendo ali, tendo clareza. Não sei se a Márcia Peraza está aí, mas a gente sempre fala muito disso. Clareza, o que é clareza? Aquilo ficou claro para mim, eu percebi, eu reconheci, eu identifiquei, a partir dali eu posso escolher. A gente ouve muito, né, essa coisa do escolha diferente, escolha. Quando eu circulei, né, pelo Access Consciousness, falava muito de escolha. No começo eu falei, gente, não entendo essa porra dessa escolha. Que escolha? Que escolha o quê? O que é escolha? O que é isso? Eu demorei um pouquinho para entender. Mas um dia aquilo fez pera, eu só posso escolher a partir do momento que eu reconheço, identifico. Se eu não estou identificando nada, eu vou escolher o quê? Né? E aí eu percebi, falei, pera, como é que eu vou identificar? Né? Eu tenho feedback da realidade, eu comecei a fazer engenharia reversa. Né? Se eu crio a minha própria realidade, se eu começar a observar a realidade, observar, não reclamar, resmungar, né, lutar contra, observar, perceber. Se eu começar a observar a realidade, com um certo afastamento, para não ficar, né, nos arroubos emocionais, eu tenho todo o painel, todo o perfil, eu não preciso de nada, não preciso de nenhuma ferramenta, tá aqui estampado diante dos meus olhos, para eu perceber, para eu ver, para eu sentir, para eu analisar, né? E aí a gente traz, né, aquele lugar de sentar na cadeirinha da responsabilidade e falar, pera, é isso, eu crio a minha própria realidade, e esta realidade que está estampada na minha cara, eu estou criando. Como? A partir daquelas palavras, a partir desse discurso que eu tenho sobre mim. O tempo todo a gente tem um discurso interno rodando que a gente não percebe. E ele tá ali, na terceira camada, né? Tem a primeira camada que é aqui, né? A fala coloquial normal. A segunda camada é aquela camadinha que eu falei que é a camadinha do filtro. Quanto mais formais as nossas relações, mais essa camadinha tá ali, né? Segurando a onda. Mas a terceira camada é tudo, é onde está tudo que eu penso sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações. Tá lá, tá guardadinho nas gavetas. Às vezes a gavetinha abre e aquilo sobe, às vezes a gavetinha abre, eu seguro, não deixo sair, mas está lá dentro. E de qualquer forma, eu deixando sair ou não, é a vibração que está emanando de mim e que está se refletindo na realidade. Então, assim, não adianta adorar a pílula, não adianta a gente, não, já entende de lei da atração, eu sei que eu crio minha própria realidade. Tá bom, e a tua realidade tá boa? Não tô dizendo perfeito, essa coisa de discurso de perfeição que muitas vezes pode nos atrapalhar, pode nos confundir. Até porque a gente não evolui, a gente não fica melhor a cada dia se a gente não usufruir dos obstáculos, né? Os Abraham chamam de contrastes, né? Eu chamo de oportunidade criativa. Ou seja, eu não tenho como pensar algo melhor a não ser que eu olhe para aquilo que se refletiu ali na minha realidade e falo, poxa, se está manifestando isso aqui, é porque eu penso isso, senão não estava manifestando. Se eu tenho aqui essa relação difícil com... Vou botar o Rodrigo na jogada aqui, né? Se eu estou tendo essa relação difícil aqui com o Rodrigo, com meu filho, é porque eu tenho pensamentos sobre ele e sobre mim que estão causando isso. A realidade é o efeito. Né? A causa está dentro de mim. Então, quando eu observo, sem medo de me machucar, cara, eu já estou me machucando há décadas, eu já estou com esse pensamento dentro de mim há décadas. Por que eu não quero olhar para ele? Porque eu não quero pensar negativo. Tu já está pensando, criatura, isso já está dentro de você. Né? Então, assim, eu já teve pessoas que falaram assim para mim, não quero escrever, não quero ver, né? Porque eu não quero pensar negativo. Não quero escrever sobre essa relação que eu tenho. Era uma pessoa com relação com o marido. Não quero escrever essa minha relação porque eu não quero pensar negativo. Eu falei, mas você não percebe que você já está pensando isso? Você não está só querendo reconhecer. Enquanto você não reconhecer, não identificar o que você pensa, você não pode escolher diferente. Como é que você vai escolher se você não tem prateleira para escolher? Não tem um monte de coisa colocada na prateleira para você falar, isso eu quero, isso não, isso sim, isso não. A gente só escolhe a partir do momento que a gente tem a percepção do que a gente tem dentro.
E é entrar, né? A viagem é boa, gente. A viagem lá para dentro, eu vou dizer para vocês, é muito boa. Às vezes machuca um pouquinho, às vezes dá uma sensação de que você tá caindo no abismo, mas depois dá uma parada assim, para puxa vida, a vida inteira eu pensei isso sobre mim. A vida inteira eu pensei isso sobre eu como pessoa, eu como profissional, eu como mulher, eu como esposa, eu como mãe, eu como filha, eu como, né, amiga. Que amiga eu sou? Qual é a qualidade das suas amizades? Que filha eu sou? Qual é a qualidade da sua relação com a sua mãe, com o seu pai? Não tem nada a ver com o comportamento deles, assim, né, de perfil, né? Mas de você, o que você está oferecendo para essa relação? Qual é a sua relação com o seu trabalho? Vocês precisam olhar para o ambiente e perceber essas relações. A partir dali, vocês têm um vasto material para escolher diferente. Beleza, gente? Que mais? A Olivia completou aqui, até porque se não tem ressonância, não vem para nossa vida. Gente, olha, é impressionante. Acontece na minha vida e como eu fico mais atenta, né? Claro, a cabeça mais treinada para isso, até porque é meu trabalho, então eu também percebo muito facilmente, né, na vida das pessoas com quem eu trabalho, que eu atendo. Mas na minha vida também eu vou ficando, né, vou percebendo cada vez mais. É tão legal, a gente passa a ver o mundo com outros olhos, literalmente, né? Aquele olhar de, né, percebe às vezes ali detalhes que não passavam batido antes, né? E conforme você vai sustentando esse novo discurso a partir de você, ou seja, a sua voz interna, ela tem que mudar, mas você só pode mudar a sua voz interna quando você reconhece o que você tem dentro de você, para você poder fazer escolhas diferentes, beleza? Rafael colocou aqui, como é que é? Uma das minhas passagens favoritas está em Tito, capítulo 1, versículo 15, para o puro todas as coisas são puras. Exato, né? Ou seja, o mundo reflete aquilo que eu vejo, as pessoas refletem o que eu vejo em mim. Tem uma fala, né, que é muito comum, falar o outro é espelho, o outro é espelho. Quem me acompanha já ouviu eu falar isso. Eu não coloco o outro como um espelho, porque o espelho é igual, né, ou seja, se reflete igualmente. É um fragmento, porque não é que o outro é meu espelho, cada um é um fragmento. Toda a realidade, sim, é um espelho, tá? Então, falar que a outra pessoa é um espelho de mim, para mim é um pouco exagerado, né? Porque não, o outro não é um espelho de mim, o outro é um fragmento. Cada situação, cada pessoa, cada interação, cada coisa que eu vivencio é um fragmento de mim. Isso sim, tá? Porque é a realidade como um todo e não só uma pessoa. Porque isso de falar que o outro é meu espelho, eu já, né, me coloquei no café. Não, imagina, eu sou tão diferente daquela pessoa, meu Deus do céu, não pode ser. Cria mais confusão do que percepção. Aí eu falei, não, pera, é um fragmento, porque aquela pessoa tá mostrando uma coisinha, o outro tá mostrando outra coisinha, o outro, porque aí é aquela malha, né, a malha quântica ali da realidade, né, que é o reflexo perfeito do que eu tenho dentro do meu mundo mental. Toda a criação acontece primeiro no campo criativo, no campo da criação, que é o campo mental, e ela se reflete aqui. Só que é tão legal, né? Porque como ela está refletida aqui, eu tenho todo o feedback, eu tenho toda a resposta. Tá tudo aqui para eu sentir, para eu ver, para eu cheirar, para eu tocar, para eu experimentar, né? Para eu ouvir. Tá tudo aqui. Todo o material tá aqui à minha disposição. Eu só preciso usufruir dessa realidade, usufruir da percepção da realidade. E é onde a galera foge. Não quer olhar, né? Porque acha que... Assim, tem tanta coisa que a gente aprendeu, né? Eu não vou conseguir falar tudo aqui, né? Já tá quase na hora da gente encerrar. Mas faço de novo aqui o convite para quem quiser acompanhar, né, a nossa série de workshops que começa agora na sexta, porque a gente vai realmente, eu vou aprofundar bastante todo esse discurso, né, de como a gente interage com o ambiente, como o ambiente influenciou na infância e continua influenciando, e como a gente pode internamente se reconstruir para que a gente possa ter uma imagem diferente, né? Porque eu não vou conseguir abarcar tudo aqui numa única live.
Como é que é? Ah, o Rafa colocou, se as pessoas te cutucam, vai ver, tem um vespeiro enorme dentro de você. Rafa, eu diria que é exatamente assim, é exatamente isso, né? Ou seja, o fragmento ali fora tá mostrando alguma coisa que eu tenho dentro de mim. Não tenham medo de olhar para a realidade de vocês, né? Que eu tava falando agora que não dá tempo de eu abarcar tudo, mas lá nos workshops eu consigo fazer isso, porque a gente vai ter, né, todo mês, né, um workshop, vai ser muito legal. Mas as pessoas às vezes fogem porque preferem negar, né? E quem conhece o trabalho, né, de desenvolvimento pessoal, ou mesmo que seja lá quem é seguidor também, né, dos mestres canalizados, né, Abraham Bashar, Seth, enfim, Saint Germain, todos eles, né, os Abraham falavam muito isso, falam, né, não encare a realidade a menos que a realidade seja aquilo que você gostaria de ver. E algumas pessoas interpretam essa frase como, então eu vou negar isso aqui. Não, eles nunca falaram de negação, até porque depois eles falam, né? Faça as pazes com o lugar onde você está e fique satisfeito por onde está e ávido por mais. Ou seja, pegaram uma frase da tríade, né, do ensinamento deles e ficaram só com essa primeira frase. Tem mais duas depois, né? Então não podemos esquecer das outras duas. Não encare a realidade a menos que a realidade seja aquilo que você deseja. O que eles queriam dizer com isso? Não encare no sentido de lutar contra, tentar mudar a realidade na base da força, né? O Joe Dispenza fala, né? Mudando matéria a partir da matéria, né? Ou seja, eu fico tentando forçar o comportamento das pessoas, forçar o meu comportamento, manipular as coisas, ou seja, eu fico tentando alterar o mundo físico sem perceber que o físico é o reflexo do mental, né? Então, o campo de criação está em outro lugar. Eu vou administrar o que eu manifestei, sim, é responsabilidade minha, sim, eu vou arrumar minha baguncinha, sim, né? Mas é nesse sentido que eles falam. Não encare no sentido de encarar, no sentido de ficar ali face to face. Vira a outra face, vai para outro lugar, né? Porque está em outro lugar o campo da criação, né? É isso que a gente fala bastante. Bom, como prometido, né? A gente segue com os nossos mantras da semana. O mantra, obviamente, é genérico, mas se vocês fazem esse trabalho de identificação, né, a partir das relações que vocês têm, a partir do ambiente, como está agora, né, uma fotografia do ambiente, dá aquela afastadinha, olha para aquela foto e começa a fazer uma descrição da foto, né? Como se você estivesse lá no museu, viu lá o quadro, pega o caderninho e começa a fazer uma descrição do quadro que está na parede, né? Uma aulinha de história da arte aqui. E a partir dali vocês têm um bom material para perceber o que é que vocês mesmos estão mantendo em existência para que aquilo se reflita no ambiente de vocês. O discurso começa, a mudança começa aqui dentro, a partir do momento que tem, né, percebeu ali a prateleira cheia de crenças e pontos de vista, e a partir dali vocês podem fazer novas escolhas de pensamento. E lembra, gente, o novo pensamento precisa ser pensado. Não adianta só identificar uma linda afirmação, às vezes criou uma afirmação super legal, leu um dia, depois esqueceu, botou na gaveta, 3 meses depois achou o papelzinho, rasgou e jogou fora. Meu, se ficasse repetindo aquilo por 3 meses, a vida teria mudado, com certeza. E aí, bora pro nosso mantra da semana. Daqui a pouco eu coloco lá, inclusive, no nosso grupo do Telegram. Quem não tá no grupo do Telegram, sobe aí. Depois que a live acabar, certamente, já está quase acabando, pega aí no link da bio o grupo do Telegram, nosso grupão. E eu coloco lá a gravação, tem em áudio e tem o post também. Vocês podem imprimir, salvar, compartilhar, enfim, esse material vocês podem, inclusive, compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Fiquem à vontade para compartilhar esse material. Os áudios estão liberados lá no grupão. Os áudios e os posts estão liberados lá no grupão. Eu chamo carinhosamente de grupão, né? Tem quase 1000 pessoas lá, então carinhosamente eu chamo de grupão. Então bora lá, respirar fundo um pouquinho, né? 1, 2 vezes, assim, solta. Quem tá dirigindo, continua com os olhos abertos. Continua com os olhos abertos, com a mão no volante. Não tira o pé do acelerador, ou tira, né, ali, freia o acelerador, tá bom?
Só relaxa um pouquinho, solta o ombro, assim, a nuca, dá aquela relaxadinha, solta a barriguinha, sabe a barriguinha aqui, ó, solta a barriguinha, respira fundo um pouquinho, vamos lá. Eu vou ler 3 vezes para vocês e depois vocês têm lá um áudio de 20 minutos para vocês poderem usar todo dia, durante essa semana. Eu uso meu poder interior com consciência e falo comigo a partir do amor. Eu me aceito exatamente como sou e minha vida reflete a paz que cultivo dentro de mim. Eu uso meu poder interior com consciência e falo comigo a partir do amor. Eu me aceito exatamente como sou e minha vida reflete a paz que cultivo dentro de mim. Eu uso o meu poder interior com consciência e falo comigo a partir do amor. Eu me aceito exatamente como sou e minha vida reflete a paz que cultivo dentro de mim. Então é isso, né, gente? Vamos cultivar paz dentro da gente. Se eu quero ver paz no mundo, a paz precisa começar dentro de mim. Parece um clichê, né? Mas é a mais pura verdade. E quando a gente percebe o poder disso, né? O poder dessa verdade, a gente coloca essa verdade em existência, ou seja, isso está presente no meu campo criativo e eu sustento essa ideia, sustento essa declaração, essa afirmação, esse mantra, até que ele se torne realmente uma verdade interna, porque a gente ainda está acreditando em outra coisa. Então eu pego essa nova percepção, que é uma verdade, né? Eu pego essa nova, transformo isso na minha verdade pessoal e isso vai se refletir na minha vida. Não tem como, é a lei. Aquilo que eu cultivo no campo mental vai florescer no campo físico, tá bom? É assim que a gente cria a própria realidade. Eu planto as sementes no mundo mental e a semente germina, frutifica, né, floresce e frutifica no campo físico. Então, vamos parar de tentar mudar, vamos parar de tentar colher o fruto da semente que não foi plantada, né? Vamos tentar parar de colher as flores se nem plantou as sementes, ou querer comer os frutos se nem plantou a semente. A semente é plantada no mental, beleza, gente? É isso? É isso. Muito bom. Também amei, viu, Olivia? Os mantras estão ficando tão legal. Por mim, eu fazia uma live por dia. Assim, tá toda a sequência aqui. Tá muito legal, gente. Eu curto muito, né? Eu amo, né? Vocês sabem que eu amo, então tá tudo certo. Muito bom, muito bom. A Ju ainda colocou aqui, vou até terminar com a frase da Ju. Não importa o que vem, como eu respondo a isso, não importa como eu respondo a isso. Mas como que eu vou mudar a minha resposta, né? Primeiro eu preciso conhecer o meu padrão de respostas, a partir daí eu posso mudar o padrão, né? Padrão é mistura, né? Então se eu vou colocando mais cenourinha na minha sopinha vai ficando mais saborosa. Gente, é isso. A gente se encontra na sexta. Quem é que vem pro seminário? A Olivia vai estar lá, com certeza. Eu espero vocês na sexta-feira, no nosso primeiro workshop na Trilha da Consciência. Tá aqui também, tá na bio, tá em todo lugar aí, vocês podem clicar para se inscrever. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Estamos aí para ajudar todo mundo a cair dentro da Trilha da Consciência. Gente, vai ser muito legal, tô preparando tudo com muito carinho, né? Vai ser muito delícia. A Olivia tá aí, com certeza, né, Olivia? Não podia perder. Tem 2 maneiras de participar, né? Pode se inscrever só no workshop avulso, cada uma da experiência ali, né? Cada workshop é avulso, pode só, quero só isso aqui, tá tudo certo, cada um no seu tempo, no seu momento, ou pode entrar pro Clube do Bem-Estar e fazer parte desse grupo delicioso, maravilhoso que a gente tem. E lá vocês têm acesso a todos os workshops, tá bom? Então, quem tá dentro do Clube do Bem-Estar tem acesso a todos os meus conteúdos, beleza? A Ju também, né? A Ju já tá pronta lá. Gente, então é isso. Quem vem pro seminário, a gente se encontra na sexta-feira. Quem não vem pro seminário, tá tudo certo, tudo no seu tempo, mas gostaria muito que você estivesse com a gente. Mas se não, a gente se encontra na próxima segunda. E, o mantra, bota aí pra rodar. Faz primeiro, que eu já falei desde a primeira semana. Faça o mantra, se dê esses 20 minutos, tem uma gravação lá no grupão que vai entrar agora, gente, terminando aqui eu já vou lá e dou o enter lá. Ouça, são 20 minutos, tá? Senta lá um pouquinho, 20 minutinhos do seu dia, dedique a isso. São 7 dias, né? No mínimo, né? Pode ficar ouvindo até por mais do que isso. Teve uma pessoa que falou pra mim que vai ficar um mês com cada mantra. Perguntou, de quantos mantras são? Porque eu quero ficar um mês com cada um. Eu falei, vai ter um pouquinho ainda. São alguns mantras. Mas dá pra fazer até um por mês se quiser.
Mas isso, essa constância, essa consistência que vai alterando tudo aquilo que a gente tem lá dentro, beleza? Ótima semana. Dag também tá aí, lindeza, que saudade de você. Dag também tá lá no seminário, hein, Dag? Quero te ver lá. Gente, uma ótima semana para vocês. Até sexta ou até segunda. Um beijo. Até.